O real teve uma desvalorização de mais de 40% em 2020. Quais que são os impactos disso aí no dia a dia dos brasileiros? Quem vai explicar isso para a gente é o economista Pedro Lang. Pedro, boa noite, obrigado por ter aceito bater esse papo aqui com a gente. Já vou lançar minha primeira pergunta numa tacada só para você. O que de fato afeta a vida ali do brasileiro nesse dia a dia, quando a gente fala que o real está bem desvalorizado ali, vai perdendo valor? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. O primeiro ponto é quando o real está desvalorizado, né, quando o dólar está mais valorizado, como a gente está vendo agora, o primeiro impacto é no preço dos produtos que a gente consome, principalmente os produtos que a gente consome lá de fora, né, os eletrônicos, até mesmo alimentos, a gente importa muito trigo, por exemplo, o pessoal costuma brincar que o pãozinho de sal fica um pouco mais caro, a própria gasolina. Então, o primeiro impacto certamente é no preço dos alimentos que a gente consome e também nos outros produtos que compõem a nossa cesta básica. Pedro, quando a gente fala dessa desvalorização, o fator externo ele é essencial para a gente perceber que a nossa moeda vai perdendo valor ali quando colocada do lado do dólar. Perfeito. De certa maneira, um dos motivos é o problema externo, né? Mas também a gente tem uma série de problemas internos que podem, ou fatores internos que podem justificar essa perda de valor do real em relação ao dólar. Um deles, por exemplo, é a taxa de juros brasileira, né? O Brasil hoje está com uma taxa de juros num patamar historicamente baixo. Isso atrai menos recursos aqui para o nosso país, por consequência, a gente tem uma tendência de ter um dólar um pouco mais depreciado. Além disso, a gente tem uma situação fiscal bem delicada hoje, que costuma influenciar negativamente, já influenciou no passado e hoje influencia negativamente na performance da nossa moeda. Mas também não é um movimento exclusivo, como você comentou, Rafael. É um movimento que acontece no mundo todo. Os países emergentes como um todo, Chile, o Brasil, o México, eles têm uma performance ruim em relação ao real. O Brasil ele acaba sendo um protagonista, a gente tem uma das piores performances do mundo em relação ao dólar, mas certamente é uma soma de dois fatores, tanto o interno quanto o externo. Pedro, você falou de um ponto que já ia jogar minha pergunta em relação a isso. Eu vi uma pesquisa dizendo que o real foi uma das moedas que mais desvalorizou no mundo esse ano. Exato. A gente perde, inclusive, para países em situação delicada do ponto de vista social, países em guerra. O Brasil tem uma performance muito ruim do ponto de vista de moeda, de uma certa maneira por conta da postura que o nosso Banco Central decidiu adotar, né? A gente tem um ambiente hoje de inflação, do nível de preços muito confortável, e por conta disso o Banco Central ele preferiu manter os juros mais baixos e não ser agressivo no ponto de vista dentro do mercado de câmbio para poder tentar manter nossa divisa um pouquinho mais desvalorizada agora, levando isso a um choque de preço, né? Ele quer que os nossos preços eles subam agora para a gente ter um pouquinho mais de espaço para manter os juros baixos por mais tempo. É um pouco da postura do nosso Banco Central, mas também tem esses outros fatores que a gente comentou, né? O nosso cenário político ele é um pouco conturbado, a gente viu quanto foi difícil aí, o Brasil durante essa pandemia, a gente teve uma série. O pessoal costuma brincar de caneladas aí, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, vem para cá, vai para lá, ministro. Foi um pouco caótico. E aí o Brasil acabou tendo essa performance negativa. Pedro, quando a gente fala desse lado sofrido da economia, a gente fala, é um ano de pandemia. Mas não é só isso, isso tem um peso, claro, imenso. Mas não foi só isso que traz essa moeda com esse carimbo negativo que a gente está vendo ultimamente. Como você falou, tem inúmeros outros fatores e que o governo brasileiro também precisa tomar as rédeas ali. Exato. Eu não sei se o governo precisa tomar as rédeas, né? O Banco Central ele decidiu ter essa postura um pouco mais passiva, e isso acabou gerando benefícios positivos do ponto de vista econômico. A gente viu que o nosso Tesouro Nacional ele foi superavitário em um número recorde, né? Ele fez uma operação em que ele vendeu as reservas brasileiras a mercado nesse patamar de dólar mais alto e conseguiu oferir um bom lucro em comparação ao que ele tinha comprado. Então, o Banco Central ele fez uma operação em que ele conseguiu gerar recursos que podem ser utilizados em outras frentes, na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, de uma certa maneira, essa permissividade com relação ao dólar foi benéfica. Por um outro lado, a gente tem todo um impacto negativo para alguns consumidores. A gente sabe que o Brasil é um país historicamente exportador, então as nossas exportações estão indo super bem, os nossos produtos estão super competitivos se comparados aos produtos lá de fora, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então, como a gente comentou, né? É uma balança. A gente vai ter que saber quais são os impactos. O que é positivo para a gente, para os nossos consumidores, para os nossos produtores, e o que acaba sendo negativo no curto e no médio prazo.